mensagens de integrantes da direção do Banco Central a respeito de uma fake news que está circulando e foi enviada a gestores do BC para perguntar: isso é verdade? Trata-se de fake news veiculada numa rede social por um perfil que se auto-intitula um local, eu não vou dar o nome do perfil, onde você fica por dentro de notícias de geopolítica, economia e política trazidas por brasileiros expatriados e sem censura. É um perfil de fake news, da grossa, assim. Esse perfil de fake news da grossa, que apresenta-se dessa forma, um perfil de notícias de expatriados, fez uma série de postagens que estão sendo printadas e replicadas por operadores do mercado financeiro, que colocam na boca do próximo presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, declarações que ele nunca deu. Seja salvaguardando moeda do BRICS, ou ali falando sobre alta artificial de dólar, coisa que ele não falou, ou dizendo que a meta é fazer com que a moeda volte para um patamar X, Y, Z. Os integrantes do Banco Central levaram isso até a diretoria, que diz: cara, só rindo, mas não é só rindo, tem gente do mercado que está perguntando: e aí, isso é verdade? E aí, isso é verdade? Pois muito bem, é falso. Esse mesmo perfil chegou a publicar que a influenciadora Nath Finanças era uma das cotadas para integrar a diretoria do Banco Central. E tem gente comentando, dando joinha e achando graça. O dólar bateu 6,18. As informações estão circulando, portanto, em rede social, com o perfil que se apresenta como detentor de notícias, são absolutamente falsas. Você sabe por que nada disso me espanta? Porque eu sempre soube que o mercado financeiro ele é bolsonarista na sua essência. Toda aquela parte pior em termos de caráter que existe no bolsonarismo raiz, o mercado financeiro, os agentes do mercado, a maioria possui. O que me causa espanto é perceber que o mercado financeiro chegou num ponto tão deplorável de um jeito que ele está negando a realidade, os números da economia brasileira e pautando as suas decisões apenas na sua ideologia política, que é a ideologia bolsonarista da extrema-direita. Nós temos o PIB do nosso Brasil em crescimento, em ascensão. Nós temos uma taxa de desemprego a mais baixa nos últimos 14 anos. Nós temos a inflação, que agora que saiu um pouquinho da meta, mas que até meses atrás estava dentro da meta e saiu pouquíssimo. Nós temos uma dívida pública que, quando comparado a outros países, a nossa dívida pública está sob controle. Nós temos o setor de serviço em crescimento, nós temos a indústria em crescimento, nós temos o varejo em crescimento. Então, nada justifica esse tal mercado avaliar de maneira negativa o governo Lula, nada justifica esse tal mercado fazer projeções negativas a respeito da economia do Brasil, a não ser puramente por ideologia política. E aí fica o aviso para você que dá o seu dinheiro para essa galera do mercado investir. Preste muita atenção em quem você está escolhendo como gestor do seu capital. Porque o gestor do seu capital ele pode muito bem estar comprometido apenas por uma ideologia política e não comprometido com a realidade, com os fatos. Porque, olha, eu vou lhe dizer uma coisa, a ideologia ela pode ser a mais bem arquitetada, a mais bonita possível, mas ela ainda não é capaz de superar a realidade, porque os fatos se impõem a qualquer narrativa. Não é explicação que amenize, porque não houve uma deterioração fiscal grave nos últimos 2 anos que levasse a esse resultado. E digo mais, o governo Bolsonaro, ele pedalou, ele deixou de pagar 93 bilhões de dívidas vencidas, judiciárias vencidas, que tinha que pagar, e quem pagou foi o atual governo. Então isso fez um déficit maior no ano passado, e esse ano vai ser um déficit muito menor do que do ano passado, e além disso, muito menor do que o próprio mercado esperava. Então, concordando com a irritação da minha colega Daniela, eu estou aqui dando a substância dessa questão. Quer dizer, não faz sentido esse dólar, não faz sentido essa histeria, não faz sentido essa taxa de juros. Olha a que ponto nós chegamos. A Globo defendendo o governo Lula e criticando o mercado financeiro. É o fim do mundo, só pode. E sabe por que a Miriam Leitão e alguns outros jornalistas da Globo estão fazendo isso? Porque é a realidade, meus amigos. O mercado financeiro, ele deixou de estar comprometido
com os dados econômicos reais e está comprometido apenas com uma ideologia política que é tentar boicotar o governo Lula para que o governo Lula não consiga se reeleger. É só isso. O bolsonarismo, ele simplesmente escancarou o que até antes disso o mercado financeiro não tinha coragem de explicitar. Não tem razão para nós termos uma taxa de juros tão grande como essa. Não tem razão para o mercado financeiro estar especulando o dólar lá em cima dessa maneira. As contas públicas, minha gente, apesar de haver um déficit fiscal, esse déficit está sob controle. Temos países que estão com déficit fiscal bem superiores ao nosso e o mercado lá não está fazendo esse estardalhaço todo. E a mídia citou muito bem, o governo Bolsonaro só conseguiu zerar o déficit no seu último ano de governo, por quê? Porque fez pedalada fiscal, deixou de pagar os precatórios e colocou para o governo Lula pagar. E tem mais, só conseguiu esse zero déficit fiscal porque simplesmente ele enxugou muitos programas sociais, como Minha Casa Minha Vida, Farmácia Popular, entre outros. Além, é claro, de ter privatizado algumas empresas estatais, ou seja, ele cortou benefícios sociais, vendeu nossas empresas e arrecadou dinheiro só naquele ano e simplesmente colocou uma dívida que ele tinha que pagar para o outro governo pagar. E vale citar também os ótimos índices econômicos que o governo Lula tem mostrado como resultado, como o desemprego com a menor taxa nos últimos 14 anos, a inflação passou a maior parte desses 2 anos dentro da meta, só agora que saiu um pouquinho. O nosso PIB está crescendo para além das expectativas do mercado e do próprio FMI. O setor de serviços está bem. O varejo vem também acumulando crescimento, a indústria tem crescido aos poucos e tem aumentado de maneira substancial o investimento na industrialização. Não só por conta do governo, mas também por conta do empresário. Você acha que os empresários ricos que vivem em prol do lucro, eles iriam investir dinheiro nas suas indústrias, nas suas empresas, se eles não confiassem que o Brasil está no caminho certo? Fala a verdade, você acha mesmo que eles iriam rasgar dinheiro assim? E olha só a pilantragem que o Campos Neto fez agora no último mês da sua gestão. Além de elevar a taxa Selic altíssima, ainda deixou na ata do Banco Central dessa reunião que as próximas 2 reuniões também serão para aumentar a taxa Selic. O que é que ele quis fazer com isso? Prender o próprio presidente do Banco Central, o próximo presidente do Banco Central, o Gabriel Galípolo, a seguir o que ele falou. Porque se o Banco Central fala uma coisa agora em dezembro, quando for em 2025, ele não pode fazer diferente do que ele falou. Ou seja, está amarrando o governo Lula a elevar a taxa Selic nas 2 próximas reuniões do Banco Central. Eu espero de todo o coração que o Gabriel Galípolo tenha capacidade, pulso firme, de colocar ordem nessa bagagem. Gente, a bruxa do 71 está simplesmente descontrolada. O PT, por exemplo, é uma organização criminosa que é ligada ao narcotráfico. Isso é muito mais grave do que qualquer coisa. Nunca se conseguiu a extinção do PT na justiça. Tá? Então, qualquer grupo que é ligado ao Foro de São Paulo recebe quantias de fora do Brasil. Tá aí o Carvajal, que fez depoimentos que vão implicar vão chegar em pessoas lá aqui na América do Sul e partidos que receberam dinheiro de fora que é vedado pela legislação brasileira. Então tá cheio de criminoso aí que tá simplesmente blindado pela justiça. Se é para extinguir alguma coisa, vamos extinguir o PT, que é um partido ligado ao narcotráfico, tá? E que recebeu dinheiro de narcotráfico. Você sabe por que a bruxa do 71 está tão revoltada assim, vomitando fake news por todos os lados? É porque depois da prisão do Braga Neto, ela sabe que o chefe dela, o chefe da quadrilha, Jair Messias Bolsonaro, vai ser preso. É só questão de tempo. E a indignação dela também é porque o Arthur Lira simplesmente deu uma rasteira nos bolsonaristas. Eles estavam prestes a votar na CCJ o projeto de anistia dos golpistas e do Bolsonaro. O Arthur Lira tirou, proibiu, mandou abrir um grupo de debate. O grupo nunca foi aberto e esse ano não rola mais nenhum debate desse tipo. E se rolar no ano que vem, Paulo Gonet já deu o recado para essa galera. Olha só, Paulo Gonet disse que se porventura o Congresso aprovar uma anistia para quem tentou dar um golpe de Estado, seja ele quem for, ele vai recorrer no Supremo Tribunal Federal, porque um dos crimes que não pode ser agraciado com a anistia
é golpe de Estado ou tentativa de golpe de Estado. Enquanto isso, a única coisa que resta para esse grupo de loucos que, infelizmente, estão com o controle da Comissão de Justiça, a CCJ, é aprovar voto impresso, afrouxamento das regras para armas, mas cuidado que realmente interessa o povo brasileiro, isso eles não estão fazendo não. Cadê que eles estão indo defender o fim da escala 6x1? Cadê que eles estão defendendo a isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5.000? Então não, porque eles só trabalham para dois tipos de pessoas: rico e golpista criminoso. É só isso.